Seja muito bem-vindo ao seu canal de resumo e resenhas. Resumix, aqui você encontra os mais completos resumos de livros do YouTube. Buscamos e trazemos os códigos mais importantes do livro, aí é só você aplicar e colher os resultados. O livro de hoje é o 33 Estratégia de Guerra de Robert Greene. Ideal para o momento que estamos vivendo, é de suma importância conhecer as estratégias de guerra. Espero que goste do resumo de hoje. Grato por você estar aqui. Ótimos estudos. General do Reino. Introdução. Agilidade, equilíbrio e calma são palavras de ordem nos momentos difíceis, seja na vida pessoal ou profissional. Muitas vezes, é duro contornar um problema. Nesses casos, o livro O 33 Estratégias de Guerra recomenda adotar uma estratégia revolucionária, como solução para quem almeja a vitória. O autor Robert Greene define estratégia como a arte de olhar para além da batalha e prever o que vem pela frente. Segundo ele, é preciso concentrar-se no objetivo final e armar as tramas para se chegar lá com sucesso. O livro Estratégias de Guerra de Greene apresenta inúmeras situações históricas, políticas, filosóficas e religiosas para exemplificar cada item. São subterfúgios ofensivos e defensivos que funcionaram e continuam valendo como armas eficazes em qualquer situação. Resumo do livro. Estratégias de guerra são muito mais do que estratégias para a luta, mas também para o enfrentamento de resistência ou problemas que podemos encontrar pela nossa frente. Nesta leitura, falaremos sobre 33 estratégias, sejam elas ofensivas ou defensivas, que ajudaram diversos políticos e países como um todo a sobreviver em situações de guerra. Com a correta adaptação, você pode trazer todo esse conhecimento para a sua vida e aplicar essas estratégias de forma a beneficiar o seu dia a dia. O assunto estratégia lhe interessa? Então este é um prato cheio. Alcance o sucesso diante das adversidades, melhore sua qualidade de vida e vá além com as 33 estratégias de guerra. Conheça as 33 estratégias de guerra. 1. E a estratégia da polaridade. Declare guerra contra seus inimigos. E a primeira coisa a fazer é avaliar e conhecer o cenário e os seus oponentes, os internos e os externos. Primeiro, é preciso vencer as próprias dificuldades, como fez Xenófon, na luta contra os persas, em 401 a.C. O exemplo de inimigo externo vem com Margaret Thatcher, que sempre agiu de maneira implacável frente às oposições. 2. E a estratégia da guerra na mente. Não lute a última guerra. Até mesmo as estratégias mais bem estruturadas têm data de validade. Então, mantenha suas táticas modernas. O livro O 33 Estratégias de Guerra cita um exemplo bem-sucedido de 1605, com o samurai Miyamoto Musashi. Ele desenvolveu um padrão de luta para cada duelo, mas sempre mudava suas táticas para confundir seus oponentes. 3. E a estratégia do contrapeso. Em meio à confusão, não perca sua presença de mente. Mantenha o foco, objetivos e confiança. Você precisará disso para vencer suas batalhas de maneira implacável. Um exemplo histórico de tática agressiva ocorreu em 1801. Lord Nelson lançou mão da confiança e liderança e, desobedecendo seu superior Sir Hyde Parker, derrotou a marinha dinamarquesa. 4. E a estratégia o Death Ground. Crie um senso de urgência e desespero. Quando a escolha está entre a vida e a morte, as pessoas lutam com mais garra. Afinal, elas não têm nada a perder. A quase execução de Fyodor Dostoiévski o ajudou a fazer cada trabalho como se fosse o último. O livro O 33 Estratégias de Guerra o lembra que a experiência intimista com sua mortalidade o permitiu vencer as dificuldades da vida. 5. A estratégia do comando e controle. Evite a ideia do pensamento em grupo. Você deve estar no comando, mas busque o equilíbrio e não seja muito autoritário, nem muito fraco. Durante sua carreira, o general George Marshall definiu um conjunto de protegidos, ensinando-lhe sua filosofia de comando, o que lhe permitiu confiar nas ações dos seus subordinados. Marshall sabia que eles agiriam de acordo com seu estilo e crenças. 6. E a estratégia do caos controlado.
Segmente suas forças. Unidades menores são mais ágeis, móveis e têm mais habilidade, e garante o autor de O 33 Estratégias de Guerra. Napoleão usou essa estratégia em 1805, quando estava sendo atacado pelas tropas austríacas comandadas por Karl Marx. Napoleão dividiu suas tropas e forneceu a elas instruções específicas. Assim, cercou as tropas austríacas, que se renderam na Batalha de Ulm, com pouca luta. 7. As estratégias morais. Transforme sua guerra em uma cruzada. As 33 estratégias de guerra sugerem respeitar suas tropas e ser um líder que lute por uma causa. Lidere pelo exemplo. Foque na estratégia do time e evite a ociosidade. Alimente as emoções para alimentar a causa. Recompense e puna com moderação, mas deixe que o time saiba das possibilidades. Construa uma história para o time e crie conexões, remova o desafeto. 8. A estratégia da economia perfeita. Lute de maneira econômica, conservando todos os seus ativos. Conheça suas forças e as utilize para enfraquecer o outro lado, militarmente, financeiramente e moralmente. A Rainha Elizabeth I deu um ótimo exemplo de como explorar os pontos fortes e fracos. Ela subiu ao trono da Inglaterra em 1558, na época em que o país era uma potência militar secundária. Contrariando seus conselheiros, ela esperou e não se casou com Filipe II, da Espanha. Ao invés disso, procurou por maneiras mais sutis de prejudicá-lo. Ela se alistou na Marinha Real, executando ataques piratas nos navios dele. Além disso, usou outras técnicas menos convencionais para destruir a armada espanhola. A Rainha Elizabeth I escolheu cuidadosamente suas batalhas para conservar seus recursos e mostrar sua força superior. 9. A estratégia do contra-ataque. Tenha paciência e espere. Faça com que seu inimigo se mexa primeiro. Assim, você poderá analisar a estratégia dele e contra-atacar, com base nas fraquezas reveladas. Um exemplo brilhante ocorreu na campanha presidencial americana de 1944. Na tentativa de eleger Thomas Dewey, o Partido Republicano fez inúmeras declarações falsas sobre Franklin Roosevelt. Ele esperou e não respondeu, até que o dia que os oponentes comentaram sobre seu cachorro. Roosevelt, então, fez um discurso satírico, defendendo o cachorro e, claro, humilhando Dewey. 10. As estratégias de dissuasão. Crie uma presença ameaçadora. Faça as pessoas pensarem que irão perder e blefe se necessário. As pessoas gostam de uma vitória fácil e não vão atacar se acharem que perderão. Segundo o livro 33 Estratégias de Guerra, você deve usar a estratégia da intimidação. Faça manobras ousadas e blefe. Seja uma ameaça, faça movimentos repentinos, indique agressão. Mova de maneira irracional, seja imprevisível, haja com loucura. Alimente a paranoia do seu oponente, indicando capacidades assustadoras. Mantenha uma reputação ruim, não negocie e seja mau. 11. A estratégia da falta de engajamento. Bater em retirada, quando o seu oponente sabe que você pode lutar, vai provocá-lo e aumentar as chances de alguma atitude irracional por parte dele. O Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek forçou a retirada do Partido Comunista de Mao Tse-tung, nas fases iniciais da Guerra Civil Chinesa. Essa atitude fortaleceu o apoio aos comunistas, unindo os camponeses. Em 1949, os comunistas derrotaram os nacionalistas. 12. A grande estratégia. Perca as batalhas, mas vença a guerra. Para isso, tenha um plano maior. Olhe além do horizonte do oponente. Em 1968, durante a Guerra do Vietnã, von Nguyen executou uma ofensiva em todo o país, durante um feriado. Embora tenha batido em retirada, a ofensiva confundiu os exércitos americano e vietnamita do Sul e enganou a mídia americana. 13. A estratégia da inteligência. Conheça seu inimigo. Entenda como ele pensa, conheça as jogadas dele, mas não permita que as suas estratégias sejam conhecidas.
A invasão britânica no Afeganistão, liderada por Lord Auckland, em 1838, tinha como objetivo destituir o líder Dost Mohammed Khan. O maior erro de Auckland, segundo o livro O 33 Estratégias de Guerra, foi não conhecer os afegãos e nem a cultura deles. Pagou com a própria morte o retorno de Dost Mohammed ao poder. 14. A estratégia Blitzkrieg. Resistência com velocidade. Faça um começo lento e metódico. Depois siga com um ataque bem planejado e movimentos rápidos e certeiros. Nessa estratégia, Genghis Khan é um exemplo histórico, quando ele atacou e derrotou o poderoso Muhammad II de Quaresma, em 1218. Khan começou com uma série de pequenas ofensivas, que mais pareciam derrotas. Na sequência, começou ataques mais sérios e rápidos para derrotar Muhammad II. 15. Estratégias de força. Controle a dinâmica e a mente do seu oponente. Seja assertivo. Faça com que se movam em seu território. Durante a Segunda Guerra Mundial, Rommel usou unidades menores nos desertos do norte da África para vencer os britânicos. Rommel mantinha suas unidades em movimento, como navios no mar, reduzindo a capacidade de atacá-los. Muitas vezes, ele cavalgava com a linha de frente para diminuir a cadeia de informação. 16. A estratégia do centro de gravidade. Ataque o ponto central, onde realmente o dói. Seja ele o centro de comando, linhas de suprimento, sistema de crença. Capture e destrua seu oponente. Em 209 a.C., Publio Escipio atacou e capturou New Carthage, o principal ponto de abastecimento de Hannibal na capital da Espanha. Isso prejudicou as rotas de abastecimento de Hannibal. Scipio chegou, então, a Cartagem em 204 a.C., retirando Hannibal da Itália. 17. A estratégia de divisão e conquista. Derrote o oponente com os detalhes. Observe as partes e determine como controlá-las, criando conflitos e se aproveitando deles. Em 490 a.C., os persas planejaram o ataque a Atenas e chegaram a 24 milhas ao norte da região. Os gregos viajaram para o norte, bloqueando a passagem entre as áreas. Os persas dividiram suas tropas de noite e atacaram Atenas pelo mar. Os gregos atacaram as tropas na Batalha de Maratona e correram para Atenas para evitar que os persas desembarcassem. 18. A estratégia de conversão. Atraia seu oponente para um ataque frontal, faça com que ele fique vulnerável e, numa distração, ataque os pontos fracos dele. O exemplo histórico narra a tentativa de Barão Joseph Alvinzi de retirar os franceses de Verona, em 1795. A ação foi impedida por Napoleão, na Batalha de Arcola, que expôs as fraquezas do inimigo, derrotando-o. 19. A estratégia de aniquilação. Use charme e lisonjas para envolver e atrair o inimigo. Mantenha uma pressão constante para forçá-lo a baixar a guarda. Em 1778, os britânicos queriam absorver os territórios Zulus. Na Batalha de Zanduvana, os Zulus usaram seus conhecimentos sobre o território, surpreenderam e derrotaram os britânicos. 20. A estratégia da foice. Direcione o seu oponente para suas fraquezas. Faça jogadas calculadas. Isso vai permitir o controle da situação, confundindo e cansando o adversário. Em 1800, quase todos os planos de Napoleão para vencer o exército austríaco na Itália falharam. O livro O 33 Estratégias de Guerra relembra que Napoleão investiu em planos alternativos e, então, derrotou os adversários, em Marengo. 21. A estratégia da guerra diplomática. Negocie enquanto avança e não ceda a pressões. Siga em frente, orienta o livro As 33 Estratégias de Guerra. O exemplo histórico cita Filipe II, da Macedônia. Quando assumiu o poder em 359 AC, a cidade de Atenas não o apoiava, mas ele continuou a fazer promessas de paz, aumentando cada vez mais o seu império. 22. A estratégia de saída. Saiba quando for derrotado e, então, acabe com a guerra. Isso diminuirá as suas perdas.
Saiba como ganhar com honra e traga um final positivo para a batalha, reduzindo seus oponentes no futuro. Lyndon Johnson enfrentou uma batalha acirrada para o 10º assento do Congresso do Texas, em 1937. Passada a eleição, ele agradeceu seus oponentes, conseguindo aliança bem-sucedida com eles. 23. A estratégia de engano. Misture fato e ficção. O engano é uma arte antiga e inestimável, quando você precisa evitar que seja vigiado. A desinformação pode consumir o seu oponente. A invasão da Normandia, na Segunda Guerra Mundial, foi precedida por um engenhoso plano dos aliados para enganar os adversários e comprometer a capacidade de decisão de Hitler, quando a invasão real começou. 24. A estratégia do comum extraordinário. Utilize o caminho da expectativa baixa e surpreenda. Se você é sempre calmo, seja radical. Em 1962, Cassius Clay desafiou o campeão de peso pesado do boxe, Sonny Liston. O comportamento pouco ortodoxo de Clay foi uma grande vantagem dele na luta, porque seu oponente não tinha ideia do que esperar. 25. A estratégia de justiça. Ocupe o ponto alto da moral. Justifique sua causa de maneira correta e mostre o lado egoísta do seu oponente. Apresente-se como oprimido. Para concluir a obra da Basílica de São Pedro, o Papa Léo X começou a vender indulgências. O teólogo alemão Martin Luther condenou as práticas, alegando que somente Deus podia perdoar os pecados humanos. Esse esforço de Martin Luther foi o início das tradições protestantes e luteranas. 26. A estratégia do vazio. Remova qualquer alvo que você tenha para seu oponente. Sem alvo, ele se frustrará, aumentando a chance de cometer erros. Quando invadiu a Rússia, em 1812, Napoleão se deparou com um exército adversário recuado e que não impôs resistência. A retirada das tropas deixou para trás cidades destruídas e nenhuma comida. 27. A estratégia da aliança. Pareça trabalhar pelo interesse dos outros, enquanto busca os seus interesses próprios. Faça o que for necessário para esconder a natureza temporária do seu negócio. Em 33 Estratégias de Guerra, o autor cita o exemplo de um aliado perfeito. Em 1467, Charles expandiu seu império formando uma aliança com Edward IV, da Inglaterra, para atacar a França de Louis X. Mas o rei francês descobriu a trama e se uniu a Edward IV. 28 A estratégia da superioridade. Dê a seus rivais corda suficiente para se enforcarem. Prejudique a reputação deles, mas não deixe que ninguém saiba do seu envolvimento. Mantenha as mãos limpas. Na luta pela nomeação republicana, em 1988, a equipe de H.W. Bush espalhou rumores sobre a esposa do seu oponente Bob Dole. A raiva de Dole chegou à mídia, prejudicando-o fortemente. 29 A estratégia do fato consumado. Avance de pouco em pouco, sem ser percebido por seus rivais. Quando notarem seu crescimento, será tarde demais. 30 A estratégia de comunicação. Invada a mente do seu oponente com palavras. Faça com que ele pense e que tente interpretar o que você quer dizer. Ao filmar o The 39 Steps em 1935, Alfred Hitchcock trabalhou a mente dos atores Madeleine Carroll e Robert Donat, quando os algemou por horas e fingiu ter perdido a chave. A ideia era fazer com que eles entendessem bem o roteiro. 31 A estratégia da fronteira interna. Comece destruindo por dentro. Infiltre no campo do seu oponente e, uma vez lá, ataque ou mostre suas intenções. Assuma o controle devagar. Um dos exemplos históricos é de dominação amigável. Em 1929, o criador do Manifesto Surrealista, André Breton, queria realçar o movimento. Ele acreditava que Salvador Dalí podia ajudá-lo, no entanto, a afinidade de Dalí com Hitler e Lenin prejudicou os seus planos. Dalí viajou para Nova York, onde teve uma carreira bem-sucedida e se tornou um sinônimo do surrealismo. 32 A estratégia passivo-agressiva. Domine enquanto parece se submeter. Evite a agressividade.
Os atos agressivos do inimigo irão beneficiar você. Para protestar contra o imposto de sal definido pelo rei britânico, Mahatma Gandhi propôs a marcha de 200 milhas. O governador-geral da Índia, Lord Edward Irving, ficou aliviado com a aparente ação insignificante e não agiu para impedir a marcha. Mas o protesto atraiu milhares de pessoas. Gandhi escolheu os seus passos sabiamente e benigno para os britânicos e pungente para os índios. 33. Da estratégia da reação em cadeia. Promova o caos e a quebra de confiança, espalhando incerteza e pânico. O que já foi seguro, agora é incerto. A anatomia do pânico. Em 1092, a morte de Nizam al-Mulk foi vista primeiro como uma represália pela tentativa de suprimir o crescimento da seita Nizari Ismaili. Os Nizari, um grupo secreto, havia desenvolvido um novo método de revolta, em que os assassinos surgiam de uma multidão calma e matavam seus alvos com uma adaga. Se você curtiu as 33 estratégias de guerra, que tal conhecer outra obra de sucesso do autor, As 48 Leis do Poder? Você precisa entender essas técnicas de Greene para se proteger daquele colega que busca o poder a qualquer custo. Gostou do resumo? Vai aplicar as estratégias no seu dia a dia? Deixe nos comentários sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com os amigos o resumo. Até o próximo resumo, que Deus te abençoe.